Gente, 7h10 já. Vamos começando a nossa oficina, que a gente está aí planejando já faz um tempo, com muito carinho para vocês. E aí a gente começa apresentando, né? Apresentando o grupo, a oficina e o trabalho no qual ela é embasada. A oficina a Dramaturgia Tamapaenses, Texto, Corpo e Sonoridades, vai ser aplicada por mim, pelo Roger, pelo Henrique e pela Daniela, que somos os integrantes do grupo Dártilos. E a gente está envolvido no trabalho Amor de Roda, que é no momento a nossa peça, o nosso espetáculo de trabalho, que a gente está circulando com ele. E o grupo Dártilos, ele já tem aí uma longa história, a gente é meio que novo aí no grupo, e já começamos assim com tudo, né? A gente já começa com o espetáculo Amor de Roda, a gente já vem com a oficina, é a nossa primeira experiência como oficineiros, então estamos juntos aí, vamos se apoiando para a gente não se perder. Então, essa é a oficina, a gente já vem falando sobre isso, que a gente vai estar dentro da oficina resgatando essas textualidades, essas corporalidades, essas sonoridades amapaenses e a forma como elas se relacionam com as nossas memórias. E, e vai ser bacana, vai ser maravilhoso. Eu me chamo Jéssica Thaís, já sou atriz aí, já tenho 7 anos. Participo da companhia Dártilos desde 2019. A gente começou com uma peça de Natal, um presente de Natal para o papai. E estou começando agora como dramaturga. O texto Amor de Roda, ele é um texto escrito por mim. E também participo da direção, né? A gente trabalha com um processo de direção meio coletivo. Então também participo da direção do espetáculo Amor de Roda. E a gente está aí para aprender juntos. A gente está aqui abrindo nosso processo para vocês. E aí eu gostaria de conhecer um pouco mais de vocês. A gente aqui do grupo vai se apresentar inicialmente. E a partir daí vocês vão se apresentando também, dizendo quais são as expectativas de vocês em relação à oficina, se vocês já trabalham com essas textualidades amapaenses. E é isto. Quero conhecer vocês e vamos que vamos. Oi, boa noite. Dá para me ouvir? Dá sim. Sim, dá. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira oficina. É um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz, né, que vocês se inscreveram. É muito importante para a gente que está começando também. Eu me chamo Daniela, sou uma das integrantes, né, do grupo Dártilos e uma das atrizes também da peça Amor de Roda. Então, gente, só gostaria de desejar umas boas-vindas mesmo a todos. Espero que vocês possam aproveitar bastante, que vocês possam experimentar junto com a gente, porque isso aqui também é um experimento. É um pouco das nossas experiências, né? Um pouquinho de tudo que a gente passou, de tudo que a gente ensaiou e pesquisou dentro desse processo. Então, aproveitem, se joguem e vamos que vamos. Boa noite, eu sou o Roger Pantoja, eu também sou integrante do grupo e participo da peça. E é isso, gente, eu tô no teatro desde 2019, é bem recente até, no mesmo ano que eu entrei no grupo. E é isso, né? Vamos com a oficina. Boa noite, eu me chamo Marcos e eu estou no teatro desde 2018, há 4 anos. E eu sou ator da companhia Teatro de Arena Seata, dirigida pelo Amadeu Lobato, há 3 anos, né? Um ano depois que eu comecei a fazer, eu entrei para a companhia. Eu comecei por algumas pequenas oficinas de trabalho, que o Amadeu chama de alguns cursinhos de um mês, que a gente tirava bastante aproveito, acho que talvez vocês conheçam. Eu comecei lá e de lá veio o convite para a Cruz, aí da Cruz veio o convite para a companhia e assim foi andando e a gente está aqui até hoje. Passou o menino da Natividade também
E é isso. No mais, a gente tá aqui junto, apoiando vocês. Boa noite, gente. Eu sou Henrique Reis, eu também entrei no espetáculo agora esse ano. Foi junto para São Maicon com o pessoal da Mão de Roda. E eu vou estar também aqui auxiliando também, ajudando a Jéssica no último módulo. E espero que vocês curtam bastante essa oficina, que tem como objetivo, né, resgatar essas regionalidades que a gente tem. E é isso. Oi, eu sou a Letícia. Eu estou no teatro. Eu comecei, eu acho que, fazendo realmente teatro, acho que em 2014, mas eu sempre fui da dança, então essa vertente artística sempre fez parte de mim, através do corpo. Eu faço artes cênicas em São Paulo, e eu estou muito ansiosa. Tudo que está tendo de dramaturgia mapaense, eu estou agarrando com todas as forças, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, uma iniciação científica, e eu estou muito curiosa para fazer parte de um processo, assim, né? Porque até então eu tive contato com o espetáculo já feito, oficinas já, enfim. E eu quero muito lidar com esse processo também de vocês, ver como vocês lidam com isso, e eu estou ansiosa para isso. E aí? Boa noite, meu Boa nome é noite. Bárbara. Pode falar. Pode falar, Bárbara, não tem problema de ser por última, continua. Tá bom. Boa noite, gente. Meu nome é Bárbara, como eu ia dizendo. Bom, eu sou estudante de teatro, né? Eu tô nessa caminhada também na dança. Eu fazia clássico, acho que tem uns 3 anos. Aí eu passei pro teatro, passei a estudar teatro na Unifap em 2020. Todo ano pandêmico aí, estamos conhecendo essa área de teatro, já fazia teatro quando criança. Estou interessada nessa palestra de vocês, nessas aulas que vocês vão dar aqui. Eu espero tirar o melhor e estou aqui para o que precisarem. Boa noite. Eu sou a Malena. Eu faço teatro desde os meus 16 anos. Atualmente eu tenho 27 anos e eu já comecei a cursar a faculdade de teatro na Unifap, mas eu abandonei por vários motivos que eu tive na minha vida pessoal. E agora eu sou caloura na Universidade aqui de Santa Catarina. Estou dando continuidade nessa área que eu gosto muito, que são as artes cênicas. E como eu estou muito crua, estou um tempo parada, então eu vou fazer toda e qualquer oficina possível, porque é algo que eu amo muito, é teatro. E queria deixar um beijo para Jéssica, amiga, te amo muito. E é isso, gente. Ju, seu Juliane não microfone tá. tá desligado. Isso, na verdade tá ligado, mas não tá saindo o áudio. Boa noite, gente. Boa noite, Ron. A gente está se apresentando. Pode ir se apresentando. A gente quer saber quais são as suas expectativas para a oficina, qual a tua familiaridade com a área do teatro. Boa noite, gente. Nenhuma. Boa noite a todos. Eu me chamo Ron. Eu tenho 24 anos. Eu faço teatro desde 2014, né? E é uma paixão assim que eu tenho desde que eu nasci. Eu acho que é bastante clichê a gente dizer assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de teatro. Mas realmente é o que acontece comigo, e acho que com a grande maioria. Eu cheguei agora no finalzinho, eu peguei o gancho da última colega que estava se apresentando, falando sobre a faculdade de teatro que ela trancou.
eu também passei por isso, né? Então, eu era da turma de 2017 e eu tranquei. Ainda em 2017 eu parei, depois de 2018 eu tive que parar de vez por motivo de trabalho e várias outras circunstâncias. Mas sempre que eu posso, eu tento voltar, eu busco estar de novo no teatro. Eu ainda continuo trabalhando com teatro, faço algumas apresentações por fora, mas no momento estou afastado. Estou buscando outros horizontes, mas tudo sempre converge para o teatro. E eu adoro estar participando de oficinas onde eu possa aprender um pouquinho mais, onde eu possa acrescentar e onde eu possa enriquecer também a minha vida, o meu espírito com isso. Eu só espero coisas boas dessa oficina. Sou muito suspeito para falar, né? Por conta da Jéssica, mas ok, né? Tudo que ela faz é maravilhoso e eu sempre participo. Só tem fã da Jéssica que é, poxa, pode ligar minha Claro câmera. que não. É porque Chateei. Jéssica em russo significa Dani. É isso. Próxima Na verdade, vereadora é de pra ti. Macapá, já sabem, já tem muitos votos. Na verdade, eu quis dizer Dani. É por causa da minha dicção, é que falhou. É Dani que eu quis dizer, né? Não foi Jéssica, não. Foi Dani, né? Então, dizer que eu tô aqui mesmo por ela, porque pela Jéssica eu nem entrava, né? Amo, amo. Uma cara de pau. Né? Mas agora, pela Dani, eu tô aqui. É porque eu falo em russo também. Aí, Jéssica em russo é Dani. Ah, então é isso, gente. Boa noite. Qualquer coisa tá aqui. Boa noite, gente. Acho que agora tá saindo o áudio, né? Eu me chamo Juliane, eu sou da turma de teatro de 2020. Eu fazia outra faculdade e eu larguei tudo para fazer teatro, né? Já estava no terceiro semestre. E me interessei, assim, porque sempre gostei de arte no geral. E queria conhecer um pouco mais do teatro, né? Nunca tive esse contato, assim, em relação a estudar o teatro mais a fundo. Então, senti curiosidade, senti vontade e decidi ingressar. E acho que é isso. Ok, acho que todo mundo já se apresentou, todo mundo que está aqui. Gente, eu queria dizer para vocês que a gente vai gravar as nossas aulas para quem não puder ficar até o fim, para quem não puder participar em algum dia, tá acessando, tá tendo acesso a essas aulas. E também porque, como a gente coloca lá na divulgação, esse é um trabalho que ele é apoiado pela Lei Aldir Blanc e a gente precisa prestar contas e mandar o relatório para eles de todas as aulas que a gente fez. E é isso, vamos estar gravando, espero que vocês se sintam confortáveis com isso. Aqui eu quero que vocês se sintam num lugar realmente de troca, onde vocês possam conversar, onde vocês possam colocar suas opiniões, onde vocês possam expressar as vontades de vocês relacionadas ao que a gente está falando, ao que a gente está trabalhando aqui dentro. Sintam-se à vontade, sintam-se confortáveis. Eu conheço a maioria do povo que está aqui e eu sei que são pessoas que têm um coração maravilhoso, são pessoas legais e de bem, que a gente vai estar tendo uma troca muito legal aí. A oficina, ela como eu já havia falado anteriormente, antes de algumas pessoas entrarem, é uma oficina que é basicamente uma abertura do nosso processo de ensaio do espetáculo Amor de Roda, do nosso laboratório, das nossas experimentações. O Amor de Roda, ele é um texto muito regional, assim, ele é pensado todo nessas questões do mar abaixo, do nosso dialeto, da forma como a gente fala, da forma como a gente se expressa, da forma como o nosso corpo reage no mundo. Dessa forma, nós não estamos falando de uma Macapá estereotipada ou de uma Macapá que é de todos, a gente está falando de cidades, de vários pontos de vista sobre uma mesma cidade. A gente está falando sobre uma Macapá que ela é múltipla, que ela pode ter várias identidades. E é isso que a gente procura, inclusive, esse espaço aqui é um espaço de troca justamente para que a gente possa estar ganhando o repertório de vocês e passando o repertório para vocês. Então, é uma troca de repertórios. E vai ser maravilhoso, porque o nosso processo ele é um processo longo, ele é um processo onde a gente trabalha todas essas questões, as questões textuais, corporais e sonoras.
E nesse módulo, especificamente, a gente vai estar trabalhando com o texto, com a textualidade. O Roger vai estar me auxiliando nesse módulo. E a gente vem trabalhar nesse módulo uma questão que é muito interessante dentro da nossa perspectiva do grupo, que é a questão do biodrama. O biodrama da Vivi Telas, ele fala justamente dessa questão de trabalhar com a história, com a narrativa e com as vivências de pessoas que estão vivas, de pessoas que existem, que estão pulsando no mundo, que estão pulsando narrativas pelo mundo. E aí, dessa forma, a gente vai resgatando tanto a nossa identidade quanto essas outras identidades que nos atravessam para escrever, para criar dramaturgia. Outra coisa que a Vivi Telas também fala é a questão da teatralidade que está imbuída na vida, na vivência, nas relações de todo mundo, na relação de todas as pessoas, que todas as relações, todos os encontros que a gente vai tendo na vida, tanto sociais quanto de trabalho, todas essas questões elas estão atravessadas por muita teatralidade, desde dos cultos religiosos até a nossa entrada numa empresa. Ela usa um exemplo da entrevista de emprego. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, tudo aquilo tem um potencial dramático muito grande. Quando a gente está dentro de um culto, de uma religião, tem um potencial dramático, tem toda um ritual dramático muito forte. E todas essas questões de vida, de vivência, elas atravessam a gente, e é a partir disso que a gente escreve, é a partir disso que a gente cria textualidades. E é nisso que a gente vai trabalhar no nosso módulo, justamente com essas questões das nossas vivências, das pessoas que a gente conhece e das biografias dessas pessoas que a gente conhece. Que foi desta forma que foi construído o nosso texto. O nosso texto ele trabalha justamente com esses pontos de vista, com essas vidas que estão pulsando regionalidade, que estão pulsando aí as suas teatralidades amapaenses. Então é isso, boa noite a todos, eu sou Roger Pantoja, como vocês já sabem. E bom, esses 2 primeiros dias a gente vai trabalhar o texto. Como a Jéssica já disse, a gente vai estar bem baseado no biodrama da Vivi Telas, que é mais relacionado assim ao teatro biográfico. Então, vamos falar de texto. O texto é uma das partes principais na construção da nossa obra. É ele que vai dar um norte para o que a gente vai fazer a seguir. E sendo o Amor de Roda uma peça tipicamente amapaense, a gente teve que regionalizar esse texto, e para isso a gente usou as expressões. Como o amapaense fala, que tipo de fala ele usa, como ele fala, esse tipo de coisa. E assim, partindo para a nossa primeira atividade, eu espero que vocês tenham lido a mensagem da Jéssica, vai ser no grupo, de trazer papel, caneta ou alguma coisa para anotar. E é o seguinte, vocês vão ter que escrever o máximo de palavras e expressões regionais amapaenses que vierem na cabeça de vocês. Vocês vão ter 2 minutos para isso e depois vocês vão compartilhar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, Pode repetir, por favor? Desculpa, às vezes eu falo muito rápido. Tá, vocês vão ter 2 minutos para pensar e escrever o máximo de expressões amapaenses que vocês conseguirem lembrar. Não importa se vocês repetirem um falar a mesma que o outro, só escrevam o máximo que vocês conseguirem. E depois, é claro, vocês vão compartilhar aqui com o grupo. Como eu disse, vocês vão ter 2 minutos, começando agora.
Bom, acabou o tempo. Eu espero que vocês tenham conseguido. Quem se sentir à vontade pode começar falando algumas as expressões que vocês anotaram. Eu sou péssima para lembrar as coisas assim, mas eu coloquei égua, pai d'égua, porrudo, jura, veio chutado, que eu não sei se é daqui, mas é uma coisa que eu falo muito, não sei se... Disque e alvaraiu. Eu fico muito nervoso, por mais que seja assim, vídeo, mas eu fico muito nervoso, aí minha mente buga, tudo buga. Mas eu coloquei tu jura, pai d'égua, não que é pão. Coloquei égua e desconjuro. Eu coloquei égua, eu coloquei mana, eu coloquei tanão. Aí tem aquela, né, que é o marido, que o pessoal vai falando. Claro. Não que não. Me admiro de Timana, Talesa. É isso. Eu coloquei égua, pai d'égua, não que não, ontonte, tordia, mano, tu jura, tu é doido, pavolagem, tá lá e me rouba logo. Eu coloquei égua, bora lá, timanca, mana, levou o farelo, só o talo, só o pó da rabiola, tu jura, escangalhado. Eu coloquei. Sim, tu vai me dar? Coloquei. Não me rouba logo de rocha. Tu jura? E eu coloquei uma aqui que eu tô com vergonha de falar. Vou te passar o sal. Faltou alguém Posso ainda? falar Eu as acho. minhas? Ah, pode falar, Dani. Tá, Pode falar. eu coloquei égua, tu jura não? Pior, tu é doido? Só o aro, me rouba logo. Diacho, mana, toma o teu, leso, mufino, ei bicho, vai te lascar, perebento, marrapá, eras, potoqueiro, mana velha, te manca, macho, tua cabeça é teu guia. No meu eu coloquei égua, mano, não te afudega, te manca, tá nessa, tá lá uma hora dessa. Bora ali rapidola, afobado, carne de pescoço, tu jura não? Avô sim, não te confia, deixa de frouxura. Ok, agora eu acho que já foi todo mundo. Faltou alguém, que eu sou meio sequelado aqui. Tá. A gente já identificou esse vocábulo amapaense agora, e inclusive é bom que vocês prestem atenção na fala dos outros, porque vocês vão precisar disso mais pra frente, eu vou logo avisando. E é isso, agora a gente tem que aprender a como contar uma história mapaense. E isso vai fazer parte da nossa próxima atividade, em que vocês vão ter que resgatar memórias de vocês, alguma coisa que alguém contou pra vocês, e alguma situação amapaense, assim, algo que marcou vocês, assim, envolvendo o Amapá, obviamente. E eu quero que vocês escrevam essa memória em 10 minutos. Não precisa ser algo muito longo, não precisa ser um texto de 800 páginas, pode ser algo bem curto, mas algo que tenha ocorrido no Amapá que marcou vocês. É importante também levar em conta que não é pra ser algo tão tipo, caramba, tipicamente amapaense, assim. Pode ser, é pra ser uma experiência de vocês mesmo, porque é isso que vem do biodrama, são experiências reais. Se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente eu vou estar aqui. E o tempo já está valendo, vocês têm até as 7h46. É para escrever. Rapidinho, é para escrever com essas palavras que a gente acabou de falar? Como é? Eu não entendi, Não, desculpa. primeiramente não precisa usar isso, mas conta a história do jeito que vocês lembram.
Ah, é bom destacar também que vocês vão compartilhar essa história aqui, então escrevam algo que vocês estejam bem assim pra falar. Não precisa falar alguma coisa tão íntima, se vocês não se sentirem bem pra isso.
Um detalhe, quem acabar pode avisar aqui, só pra a gente agilizar um pouco. Eu já terminei, tá? Beleza. Eu também já terminei. Um minutinho, quem não terminou, vá logo finalizando pra gente começar a compartilhar. Bom, acabou o tempo. Quem não terminou vai terminando enquanto os outros compartilham. E quem se sentir à vontade pode começar. Diante de tantas inscrições, eu acho que eu vou ter que começar a apontar, né? Então, eu já estava preparando para dizer isso. Eu posso começar. À vontade. Tinha 9 anos. Na verdade, não me lembrou certo, mas gosto de acreditar que ainda era bem nova, porque a vergonha de pensar que Boto não existia, depois dos 10 anos eu não queria carregar. Mas voltando aos 9. Com 9 anos, em um feriado, fui para o terreno de um amigo do meu pai e ele contou que no Rio tinha boto. Eu estava há pouco tempo morando em Macapá, então acreditei que seu objetivo era unicamente me colocar medo. Fui com essa certeza que caiu por água abaixo quando eu estava na beira do rio com minha mãe e como se um sonho se tornasse realidade, esse ser que até então era irreal em meus pensamentos se materializou em segundos em minha vista. E eu só conseguia pensar na única conclusão possível, que eu estava morando em uma terra mágica. Muito bem, Letícia. Ah, importantíssimo dizer também que vocês prestem atenção na história do colega, porque a gente vai utilizar a história do colega na próxima atividade. Então, prestem bastante atenção em Isso, todas bem as histórias lembrado. que serão contadas. Até por uma questão de respeito com nós aqui, entre nós, é bom que vocês prestem atenção em tudo que os outros digam. Eu achei a história da Letícia um pouco parecida comigo, mas a minha é mais cômica. Vou contar. Tava eu e minha família no Lontra da Pedreira. Era noite, estávamos na maloca, na beira do rio, quando faltou luz.
Passou-se um tempo e adormecemos ali mesmo, nas redes. No outro dia, a minha mãe contou que ela estava acordada olhando para o rio, quando um senhor passou de canoa pela beirada e gritou o famoso cumprimento dos ribeirinhos. E ela disse que ele passou direto e sumiu. Quando ela olhou para o rumo da onde ele tinha ido, não havia mais nenhum sinal do homem. Ela se arrepiou todinha e acredita até hoje que ou era o Boto ou era uma outra misura que aparecia no rio à noite. Quem nunca, né? Quem nunca viu uma misura? Eu tô passado, porque eu acho que esses interiores é tudo colado, mano, é tudo parente, que a minha história não bate muito diferente. Então, em uma viagem na casa da minha avó, no interior do Pará, numa localidade chamada Furo dos Botos, meu pai conta que numa noite ele ouviu vários barulhos estranhos à noite na ponte, né? Como se fosse alguém chegando e atracando lá no Trapiche. Ele ouviu uns passos, mas acabou que o barulho por aí cessou e mais ninguém ouviu. No outro dia, não tinha nenhum sinal de que tinha alguém ali, exceto pelas pegadas de barro deixadas na ponte. O mistério é que só meu pai ouviu. Boto, visagem, não sabemos até hoje. Me arrepiei todinho aqui. E eu, então, vocês estão apelando, é dessa que eu tenho medo. Bem aquelas histórias do Linha Direta, né? Quase Linha Direta mapaense. Acho que é eu, né? Como o Ron disse, acho que esses interiores são todos parentes, né? As histórias estão todas ligadas. Não aconteceu comigo, mas é uma história que o meu avô conta, né? Infelizmente ele já é falecido, mas essa história ficou para a família. Sempre que a gente se reúne no sítio, a gente conta para fazer medo para os outros. Na verdade, a minha avó conta, né? Ela conta que o vovô tinha uma serraria, né? Ele fazia madeira lá e tal, e a vovó foi para lá limpar, para fazer alguma coisa que eu não me recordo muito bem. Aí ela tinha a terra assim, ela pisou na terra, como se a terra tivesse só uma camada assim, o pé dela afundasse. É estranho, né? Ela começou a cavar com um teçado lá, abriu o buraco, e diz ela que ela achou ouro lá. Ela achou ouro e ela encontrou uma pessoa, e essa pessoa disse para ela que era para ela pegar todo aquele ouro, não falar para ninguém e ir embora, literalmente ir embora. Aí ela Falhou aqui, Marcos. No meio da história. Já agora que tava ficando interessante. Queria saber como acabava. É pra ninguém descobrir onde é que tá Sim. o ouro. Vocês viram? Ele falou e foi cancelado. Ele falou do ouro, mas aí não é pra ninguém saber. Aí os espíritos se encarregaram. Ela disse que quando ela saiu do porto da casa do bicho para remar, a água estava super calma. Conforme ela foi dando umas maresias muito estranhas, e quando ela chegou lá, ela cavou, só tinha telha velha, diz ela. Ela diz que não aconteceu, não sabe o mistério até hoje. Sumiu o ouro lá. Pois é, Marcos, ficou meio que um mistério mesmo, porque tipo, tu travou na metade da história. Pois é. Conta de novo pra gente. É porque não é uma recordação muito minha, né? Eu tô tentando lembrar aqui alguns fragmentos, tentando juntar. Não, Marcos, é porque a tua internet falou no meio do teu relato. Aí tenta contar pelo menos da metade pro final pra gente entender melhor. Depois que ela achou. Até que parte vocês ouviram? Na parte só quando a tua mãe achou o ouro. Aí... foi exatamente isso. Achou o ouro, o cara falou pra ela não pegar e ir embora. Não contar pra ninguém e ir embora, sumir, tipo, não falar pra ninguém. Aí ela enterrou o ouro novamente lá e voltou pra casa. Quando foi à noite, né, na madrugada, ela contou pro meu avô sobre o ouro, que era de manhã, eles fizeram planos que de manhã eles iam lá, iam pegar o ouro e ir embora lá do interior, iam pra outra cidade ou algo assim. Aí quando foi na manhã seguinte, ela foi lá, viu o ouro, cavou a terra onde ficou cavado e não tinha só telha velha, telha podre. Tipo, quando a telha não presta mais, vocês sabem, né? Tá velha, tudo quebrado. E ficou um mistério, ela conta essa história. Se é verdade, não sei. Conseguiram entender? Sim, agora sim. Sim, perfeitamente.
Ju, Dani, Bárbara, Malena. Falta eu. Oi. Ah, pode falar. Não. Posso falar? Tá, pode falar. Vai, Malena. Bom, essa história ela não aconteceu comigo. São histórias que a minha avó contava, ela já é falecida, né? Então, essa história aconteceu com a minha tia também, que já é falecida. Ela conta que quando a minha tia era criança, a minha tia tinha um cabelo bem longo. E a minha tia tinha uma tosse que nunca parava. E aí ela fez uma promessa para São Benedito de Gurupá. E que se a minha tia fosse curada daquela tosse, ela doaria o cabelo da minha tia, né? Ela doaria como retorno, como uma forma de pagamento da promessa. E a minha tia ela foi curada dessa tosse, só que passaram-se alguns anos e nisso a minha avó não havia cumprido a promessa. E ela conta que ela teve uma noite que ela sonhou que São Benedito vinha cobrar o cabelo, né? Que no caso ela tinha prometido. E no dia seguinte apareceu uma moça que era de Gurupá, que estava pela cidade, e a minha avó cortou o cabelo da minha tia e devolveu como uma forma de pagamento da promessa, né? Ela conta que isso realmente aconteceu com ela, né? São histórias que os nossos avós contam. Então, assim, eu não lembro, não me recordo de algo que aconteceu comigo. Eu acho que eu sou uma apanhense que nunca viu uma misura na vida. Mas eu lembrei dessa história que a minha avó contava. A minha história foi meu pai que me contou, né? Eu não sei se todo mundo conhece aquele museu Joaquim Caetano. Ele trabalhava lá e à noite, quando ficava bem quieto ali, ele contava que ele escutava barulho de corrente, de porta batendo. E aí, possivelmente, era uma visagem, né? E aí ele me contou, né, para mim, para as minhas irmãs. Acho que falta eu, né? Então, vou contar uma história que aconteceu comigo. Acontece ainda, né? Acho que isso começou quando eu tinha uns 12 anos de idade. Eu tava andando na rua, tava só eu na rua. A rua tava super escura. E aí eu começo a ouvir passos atrás de mim. Eu gelei, gente, eu me tremi todinha, eu virei assim, peguei coragem, parei. Peguei coragem. Quando eu parei, os passos parou. Eu fiquei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser eu ouvindo meus próprios passos. Eu virei assim pra trás, não tinha ninguém. Continuei andando, passei um tempinho andando, não escutei nada. E aí, continuei, comecei a ouvir de novo os passos. Eu fiquei com muito medo. E se repetiu, ó, várias vezes. Aí, ano passado eu tava trabalhando lá na Riachuelo. Eu lembro que tava só eu no setor, eu ficava sozinha num setor, né? E aí eu tava lá nesse setor e não tinha ninguém na loja, lá no setor onde eu tava. Quando eu vi, apareceu do nada uma mulher atrás de mim. Eu só vi o reflexo dela, assim. Ela era, tipo, branca, tinha cabelo ruivo. E aí, quando eu virei, não tinha mais. A mulher não tava mais lá. Fiquei, Jesus amado. Eu me gelei todinha. Aí eu peguei e vi de novo a mulher. E nisso a mulher tava olhando pra mim. Aí eu virei. Tipo, não falei nada com a mulher, só virei e a mulher sumiu. Aí, eu acho que faz umas 2 semanas atrás, teve um trabalho aqui que veio um moço aí de fora fazer para minha avó no terreiro dela. E aí, Dona Mariana baixou. Nisso, Dona Mariana baixou, ela começou a rir, sabe, de mim, da gargalhada, e falar: minha filha, tu tem tanto medo assim de mim? Eu te acompanho desde os 12 anos e tu gela ainda quando eu venho perto de ti. Eu fiquei, meu Deus do céu, fiquei, mulher, tu quer me matar assim, desse jeito? Gente, é coisa que acontece comigo real. Tem muita história ainda, assim. E aí, depois desse dia eu fiquei mais aliviada. Eu continuo ouvindo, assim, tipo, passos, né, atrás de mim quando eu tô andando sozinha na rua. Mas agora eu já sei quem é, né? É isso.
Meu Deus, eu já teria morrido. Juliane, eu não sei se você Chocado. terminou a história, porque pareceu aqui que cortou. Eu adorei o plot Passada com twist. essa história da Bárbara. Sim, meu Deus. Mano, eu não sobrevivi a esse tipo de coisa, não. Então, gente, é muito interessante ouvir a história de vocês e realmente ver como elas se entrelaçam. Porque parte da nossa oficina, né, como a gente falou, como a gente tem falado desde o início, é justamente pensar nesses atravessamentos que são reais, que eles acontecem realmente com a gente, como que a nossa regionalidade ela é ativada por esses fatores, né? Por esses interiores, por essas lisuras, por essas lendas, e como que a gente é atravessado por isso diariamente dentro de uma riachuelo, andando pela rua, ou ouvindo essas histórias sendo contadas e recontadas, e como que elas se relacionam. Uma das coisas que a Vivi ela sempre coloca no trabalho dela é a questão do umbral mínimo de ficção, e a gente percebe o quanto o quanto de teatralidade, o quanto de ficcionalidade que tem dentro dessas histórias, porque são histórias que a gente pode remontar, que a gente pode dramatizar, que a gente pode contar de forma teatral, que a gente pode colocar num texto dramatúrgico, e a pessoa vai ficar se perguntando assim, será que isso é real ou será que isso não é real? Tipo, sempre tem essa linha tênue entre ficção e realidade, sabe? E é muito interessante perceber isso nas nossas vivências, porque quando a gente pensa no texto teatral, a gente pensa num texto muito distante, a gente acaba pensando num texto distante, num texto que é só ficção, mas não, que tem muito de nós. O Amor de Roda, ele é um texto que ele tem muito de nós. Quando a gente iniciou o processo do Amor de Roda, a gente tinha um texto fixo que já tinha sido escrito, que era tipo o esqueleto do nosso trabalho, assim. E aí, depois que a gente foi tendo contato com esse texto, foi se familiarizando com esse texto e foi colocando esse texto na nossa realidade, a gente percebeu o quanto desse texto estava dentro das nossas vivências e o quanto das nossas vivências estava dentro desse texto. E ele foi se aperfeiçoando, ele foi crescendo. Eu já tinha contado essa história antes, mas o texto, o Amor de Roda, quando eu comecei a escrever ele gerou umas 5 páginas de texto apenas. Hoje, o Amor de Roda, ele tem 10 páginas. E muito disso é o que os atores trazem das suas vivências. É o que eu vou percebendo e vou pegando, sabe? Vou catando essas regionalidades, essas teatralidades das relações que a gente vai construindo aqui dentro do Amapá, dessas relações que são muito, muito identitárias, e vou colocando e vou trazendo para o texto. E o texto ele vai se aperfeiçoando, ele vai ficando cada vez mais com a nossa cara, porque ele é um texto muito resultado de vivência, resultado dessas vivências que a gente tem aqui dentro do Amapá. Então é muito interessante ver como essas histórias se entrelaçam, que a gente percebe que quando a gente conta a nossa história, a gente não está contando só a nossa história, a gente está contando a história de muitas pessoas, a gente está contando a história de um estado. Dani, tu entrou agora, tu vai conseguir ler a tua memória? A internet da Dani tá bem complicada, ela colocou lá no grupo. Acho que talvez não dê para ligar o áudio. Então a gente vai seguindo aqui, aí tu vai acompanhando da forma que for melhor, tá bom, Dani? Então vamos lá, vamos trabalhar agora essa questão de transformar o texto de vocês. Vocês já têm uma história e agora eu vou pedir que vocês, eu espero inclusive que vocês tenham prestado atenção na história dos colegas, que agora vocês vão relacionar a história de vocês com a história de outro colega. Vocês vão achar uma brecha, uma forma de interligar essas histórias. Por exemplo, sei lá, na verdade quem roubou o ouro da avó do Marcos foi a mãe do Henrique, que pegou o barco. Vocês vão achar alguma forma assim de interligar essas histórias. E para isso vocês vão ter 15 minutos e se vocês precisarem tirar alguma dúvida, eu tô aqui. E vocês Foi o podem... ouro da minha avó. E vocês podem, inclusive, ir experimentando já essa questão de criar novas coisas.
Vai ter a história do Marcos e a história do Henrique, como o Roger usou como exemplo. E vocês já podem ir fazendo ligações ficcionais para juntar essas duas histórias reais, vocês já podem ir fazendo ligações ficcionais, pode criar outras coisas que relacionem essas histórias sem problema. 15 minutos contando de agora. E a gente conta ela de forma natural, assim, entre aspas, sem essas sem essas palavras regionais que a gente catalogizou aqui. Por enquanto não tem necessidade. Conta da forma que tu achar melhor ela ser contada. Tá bom. Só pra deixar claro, vocês têm até 8h20. Acabou a tinta da minha caneta! Pode pegar uma pedra, riscar a parede, anotar no computador, no celular, qualquer coisa. Na tua mente, se tu conseguir. É o inimigo tentando me envergonhar, mas ele não vai.
Eu já terminei. Terminei aqui também. Beleza.
Terminei também. Fiz umas 3 laudas. Vocês que lutem para me ouvir. Chocada, acho que eu escrevi 7 linhas ou 5 aqui. Não tem muito problema não se vocês escreverem muito ou pouco. Desde que vocês consigam escrever, tá tudo bem. Deixa fluir. Eu não sei se eu lembrei ou se eu inventei a história. Se eu ficar sem caneta, eu vou bater lá na casa da Jéssica e ela vai jogar pelo muro da casa dela uma caneta para mim. Eu vou acabar de escrever. Então é aquilo, quem não conseguiu terminar vá finalizando enquanto os outros vão falando. E quem se sentir à vontade, comece. Começa o Ron, que escreveu 7. Pra ver se termina o dele hoje. Eu tô chocada, passada. Pfizer! A minha história tem a Pfizer. Tá. Então eu começo. Ei, Henrique, que é isso? Tudo bom, querido? Tá passada? Tá passada? Não façam eu rir, que a minha risada é feia. Então, vamos lá. Minha história é a seguinte. Um belo dia, uma família viajou para o interior, chamado Furo dos Botos. E nessa família, os avós sempre contavam para sua filha e netos que um dia a avó deles escutou lá atrás uma voz dizendo para ela onde era que ficava localizado um lugar que era cheio do ouro, mano, e era dentro da água. E no meio dessas águas tão turvas do rio Amazonas, a água estava translúcida, mais transparente que o vidro. Porém, a voz dizia que ela tinha que pegar naquele momento e ir embora, o que ela não fez, né? Tentou voltar no outro dia com o marido dela e nada. As águas já estavam turvas novamente e ela perdeu aquele ouro, perdeu a chance de ficar rica. Então, ela começou a voltar ali uma vez a cada ano para tentar ouvir novamente aquela voz que dizia para ela o caminho, tudo aquilo que ela podia ganhar. Mudando a página. A netinha deles ficava encantada e aterrorizada ao mesmo tempo com tantas histórias, né? Já que a sua mãe também um dia contou que, sentada na beira do trapiche, viu um senhorzinho passando de canoa que acenou para ela tão gentilmente, dizendo "Ê!", e ela disse "Ê!". E aí, num piscar de olhos, quando ela desviou o olhar, virou novamente e não viu mais o senhor. Não sabendo quem era, para onde foi, o que aconteceu. O seu pai, tão corajoso também, sempre contava que uma noite, enquanto todos dormiam, ele escutou passos no trapiche, ouviu alguém chegar de canoa, mas também não tinha ninguém. No outro dia, apenas as pegadas para contar a história e o barulho que só ele tinha escutado. A menina adorava aquele lugar, adorava ficar passeando no terreno dos seus avós, mas sempre que ela andava sozinha, algo estranho acontecia. Ela escutava passos a caminhar com ela
e ela nunca via ninguém. Mas também para ela não fazia a menor diferença. Ela estava num lugar maravilhoso. Ela adorava ir andando até a beira do trapiche, pegar sua canoa e se dirigir até uma vila vizinha onde tinha um museu. Ela adorava todas as histórias que tinham lá. Seja de visagem, de passos, gritos, correntes, ela ficava encantada. Por mais que ela nunca tivesse visto nada de uma coisa, ela tinha certeza que ela estava em um lugar mágico. Eu não sei se eu tinha dito, mas se eu não disse, me desculpem, não precisava, tipo, interligar todas, mas eu gostei muito do que tu fez o universo cinematográfico de Macapá. Eu achei muito interessante, ficou muito bom, parabéns. Eu ri muito. Eu ri muito da história dele. Sim, sim, ficou muito bom, Ron. E é muito interessante perceber que realmente, quando a gente liga todas as histórias, parece que aquela última frase que a Letícia falou, de que Macapá é um lugar mágico, faz todo sentido do mundo, assim, realmente, não tem como fugir disso. Eu achei muito engraçado quando tu falou a água do rio translúcida, eu lembrei logo da ficção, né? A pessoa jogou a ficção e correu. Tinha muito cloro na água nesse dia. Quem se habilita? Bárbara, Marcos. Eu que Marlene. escolho o Deixa eu próximo ler. é o Henrique. Aqueles. Não. Deixa eu ler minhas 7 linhas. Eu não escrevi em uma forma de conto, assim como a do Ron, eu fiz de uma forma mais explicativa, né? Por exemplo, na verdade, a história do Henrique, eu acho que contou que a família dele foi pro Lontra da Pedreira e deu um tempo e a mãe dele viu uma moça passar de casco, né? Na verdade, quem passou de casco lá foi a minha avó, que estava indo para a serralheria encontrar o ouro lá. Deixa eu ver onde que foi. Peraí que eu vejo na minha própria história, gente. Aí a mãe dele ficou acordada lá vendo, a mãe dele seguiu a minha avó, viu onde ela achou o ouro, deixou lá, e logo depois que a minha avó foi embora, ela pegou o ouro, substituiu por uns pedaços de telha que ela encontrou na serralheria e colocou lá, enterrou de novo, e quando a minha avó foi no dia seguinte, não estava mais o ouro, hipoteticamente tinha sumido, mas na verdade era a mãe do Henrique que tinha substituído o ouro. Plot twist, o Henrique é rico agora. Ele tá só escondendo Isso. da gente. Eu tô adorando essas histórias, meu Deus do céu. Muito bom. Vou plagiar todas. Quem será o próximo? Eu vou. Aos 9 anos, fui passar o final de semana em terreno com meus pais. Na primeira noite, algo me inquietava para dormir. Eu não sei, meu corpo não relaxava de jeito nenhum. E não adiantava fazer nada, o sono não vinha. Então, eu decidi levantar para beber água e quando olhei pela janela da cozinha, avistei um homem passando num barco. Avistei um homem passando no barco. Primeiro eu levei um susto imenso pelo seu olhar que estava fixo em mim. Mas depois que ele voltou a olhar para frente, me tranquilizei. Mas nos segundos que coloquei o copo na pia, o homem desapareceu. E só restou uma agitação na água, como se alguém saltasse sobre ela. Corri para o quarto e demorei horas para dormir. No outro dia, quando estava na beira do rio com a minha mãe, o boto, que para mim não passava de uma criatura mágica, se materializou na minha frente. E passei 2 meses dormindo com a minha mãe, pois podia jurar, de pé junto, que o boto era o homem que desapareceu. Ela podia falar qualquer coisa e eu só rebatia falando: mãe, eu tenho certeza que ele piscou para mim. Incrível que a história do Henrique é um ponto-chave que vai interligando todas. Achei muito bacana isso. E meu Deus, e vocês quando terminarem isso aqui já podem se juntar e criar um conto de terror de Macapá. Eu já compro. Eu adorei também. Eu vou contar logo a minha aqui também, meio com um compilado aqui. Tava eu no Lontra da Pedreira, onde todos diziam que aquele lugar era encantado e que à noite apareciam muitas misuras.
Certa noite, meu avô apareceu na porta de casa com os pés só lama, carregando um pote de ouro. Eu perguntei, vô, que susto! Por que o senhor está com os pés só lama? Ele olhou para mim, rindo, e disse, Eras, meu filho, eu te acompanho desde que tu era bebezinho, e mesmo assim tu ainda te assusta comigo? Eu não disse nada, só ri, observando o pote de ouro na mão dele. Daí eu perguntei, e esse ouro todo? Ele respondeu, meu filho, tu nem acredita. Eu tive que vender o cabelo da tua avó para pegar esse ouro. Mas agora ela acredita que o Lontra da Pereira realmente é um lugar encantado. Foi isso. Todos os Amei, fatos amei indicam essa. que o Henrique realmente tá com ouro agora. Mistério desvendado. Desvendado, descobrimos. Gente, ela vendeu o cabelo. Que história. Bárbara, Malena, Dani. Gente, eu não sei se a minha tá dentro da proposta, mas vou contar aqui. Só não vou ligar a câmera porque fica caindo a internet, tá bom? É assim. Quando eu tinha 12 e Letícia quase a mesma idade, vimos que estávamos vivendo coisas parecidas. Sentada em uma roda de conversa, no meio do apagão, Letícia conta seu relato. Ela está em um mundo encantado e vejo que minha história batia com a dela, pois também tinha visto um ser encantado quando criança. E nessa roda de conversa, além de minha história e de Letícia, um outro relatou que a mãe viveu algo parecido. Um dia achou o ouro e um homem lhe contou para guardar e não falar a ninguém. Quando ela se deu conta do que ele diz, o ouro sumiu. Foi tanta história naquela noite que vai ser até difícil dormir sem sonhar com elas. Quando ela citou o apagão, me deu um gatilho aqui. Eu fiquei assim, gente... Eu chorei por dentro. Vou ligar pra minha Tô lagrimando. porque... Doeu. Falta quem? Malena, Dani. Se a Dani puder por causa da internet, né? Pode falar. Gente, eu não consegui contar a minha história, né? Mas aí não deu nem pra contribuir, porque eu não contei a minha, mas eu vou contextualizar aqui rapidinho. A minha história é uma história de família, né? A minha tia tava de resguarde, né? Como fala, já tava parida. E aí ela ficava sozinha na casa dela, né? Isso no interior. Porque o marido dela ia trabalhar de noite e tudo mais. É coisa do interior, né? De trabalhar no mato, esse tipo de coisa. Aí, toda noite ia um homem lá na porta dela e ficava batendo. Batendo, chamando ela. E ela não abria, né? Com medo. E aí, como isso acontecia toda noite, ela pegou e contou pro marido dela, né? Que ela não queria mais ficar sozinha, porque além dela estar com uma criança, né? Tinha medo. Aí, o marido dela ficou de guarda, né? Digamos assim. Ah, não vou trabalhar hoje, vou esperar pra ver esse homem. E aí, ele viu o homem vindo de dentro do rio. Isso é história de interior, tá? Viu o homem vindo de dentro do rio, todo de branco, o famoso boto, né? E aí ele pegou e deu um tiro, diz que nesse boto, né? Aí tá, e no outro dia a vizinhança lá, né? A comunidade achou o boto morto. E foram contar, né? Sabe, assim, pra quem já foi interior, tem parente, sabe que uma notícia não fica só numa casa. E aí foram contar, né? Que tinham achado um boto morto de tiro. Ou seja, o homem que na verdade ia todas as noites na casa dela era o boto. Aí eu ia relacionar com a história do Henrique, porque pra mim foi a que mais bateu, assim. O boto, a pessoa que na verdade a mãe do Henrique viu passando de canoa, era o boto que tava indo atrás da mulher que ele gostava. Pelo amor de Deus, plot twist. Então foi basicamente isso que eu escrevi, que o boto estava à procura de um amor, ele ficava indo de rio em rio, de casa em casa, até que ele encontrou a casa dessa moça, então a mãe do Henrique viu ele passar. E aí ele morreu porque ele gostava dessa moça, mas enfim, o marido dela matou ele. Era mais ou menos essa minha historinha.
Meu Deus, vocês têm tanta história de boto que eu já tô ficando realmente com medo disso. Amado, ribeirinhos, amado. Não tem ninguém. Todo ribeirinho tem uma história de boto pra contar, não tem jeito. É a história, assim, a principal, Sim. digamos. Meu sobrenome é Boto. Eu creio que falta só a Malena agora. Falta eu? Olá. Será que caiu a internet dela? Eu acho possível. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Bom, queria dizer pra vocês, pros participantes, que eu tô, tipo, encantada, que vocês são muito criativos. Muito legal saber que a gente cria muita expectativa, né? A gente tá criando bastante expectativa e isso é bom, porque a gente está conseguindo ter um bom retorno de vocês nesse primeiro momento ainda, né? Vocês realmente estão se entregando, trazendo histórias maravilhosas e assim, tipo, até quando o Roger pediu que a gente pensasse em palavras, vocês trouxeram palavras que antes eu não tinha pensado. Tipo, o Ron trouxe umas que eu fiquei, nossa, que coisa, nunca que eu pensaria nisso, sabe? Eu sei que existe, mas não pensei. Então, é muito interessante saber que é uma coisa que tá na gente, sabe? Que tá em vocês e que vocês estão compartilhando com a gente, assim, tipo, espontaneamente, né? Tipo, vocês estão buscando essas memórias e estão conseguindo acessá-las, sabe? Não tá sendo assim, pelo menos pelo que eu tô observando, não tá sendo uma coisa assim, ai, difícil. Não, a gente vai, busca uma memória que nem é nossa às vezes, é de alguém de perto. E tá sendo muito legal esse primeiro encontro, assim. Só queria deixar isso registrado. Tá sendo bem potente, assim, os compartilhamentos de vocês. Sim, realmente. Realmente, eu tô encantada também. Malena, tá aí, mulher? Vou dar mensagem aqui, ver se ela lê. Talvez o áudio dela. Ah, mas aí ela estaria ouvindo a gente, né? Acho que a gente pode ir dando continuidade até ela voltar, né? Em outro momento ela pode compartilhar, eu acredito. Na verdade, o que vem à frente já é a finalização. Mas falta só o exercício pra casa. Mas qualquer coisa na próxima, amanhã no caso, ela contribui contando a história dela de como ela fez essa conexão. Eu acho também que ela pode aparecer. mandar lá no grupo. Eu acredito Sim, que ela pode pode ser mandar lá também. no grupo, né? Podem pedir pra ela mandar lá no grupo, porque aí a gente já visualiza e lê, né, o que ela conseguiu elaborar. Então vamos para a atividade para amanhã que eu quero que vocês me tragam. Vocês vão escolher dessa vez tem que ser tá? Um personagem da história das histórias que vocês ouviram aqui. E vocês vão chegar no colega no nosso grupo do WhatsApp, vão conversar, tentar descobrir o máximo de informações que vocês sabem desse personagem. Aliás, todos os personagens das histórias que vocês ouviram aqui, a tendência deles existirem, tipo a mãe do Henrique e a avó do Marcos. Então vocês vão, por exemplo, eu vou chegar no Henrique, vou conversar com ele e perguntar: como é a forma que tua mãe fala? Quais são as expressões que ela mais usa? Vocês vão buscar o máximo de informação possível. Qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Como ela é no dia a dia? Esse tipo de coisa. E vocês vão trazer esse máximo de informações amanhã. Essa é a atividade de vocês. Como o Roger falou, essa é a atividade final de hoje. E aí é interessante também para que vocês se conectem, né, de outra forma, que não seja só por aqui ou pelo grupo. Mas pode ir um no PV do outro, pergunta assim, como é e tal, para vocês trocarem também, terem essas trocas mais pessoais. Aí, eu gostaria, primeiramente, né, para finalizar aqui, agradecer a participação de todo mundo e também dizer novamente, o quanto é importante que a gente esteja
construindo aqui narrativas que são pessoais. Então, quando vocês forem falar dessas pessoas que vai ser esse personagem, né? Que esses colegas vão estar escolhendo da história de vocês, que vocês busquem o máximo de teatralidade que existe na personalidade dessa pessoa. Todo mundo tem um umbral mínimo de ficção, como fala Vivi Telas. Todo mundo tem características performáticas, tem características teatrais, tem coisas que podem ser desenvolvidas em cena. Dentro do nosso processo, a gente sempre buscava muito isso, a gente sempre incentivava os atores. Olha, gente, prestem atenção nos seus vizinhos, nos seus pais, nos seus tios, nos seus avós, nas pessoas da sua família que têm todas essas características que são amapaenses, que trazem um pouco dessa regionalidade na sua personalidade. E todo mundo tem. E, novamente, eu volto a dizer que a gente não está falando de um ponto de vista geral e estereotipado, a gente está falando dos pontos de vista mesmo individuais, subjetivos, e que cada um tem específico. E aí, a partir disso, e percebendo essas possibilidades de drama, essas possibilidades de ficção, essas possibilidades teatrais, dentro das nossas vivências diárias, dentro das nossas convivências diárias. Isso é muito importante para a construção dramatúrgica, quando se trata de pensar uma regionalidade, sabe? Porque a gente está pensando a nossa regionalidade. A gente não está pensando a regionalidade, sei lá, de outro estado ou de outras pessoas. A gente está pensando a nossa regionalidade, a regionalidade de pessoas que a gente conhece, de pessoas que passaram pela nossa vida, de pessoas que também fazem parte da nossa história e da nossa construção identitária. Então, é muito interessante quando vocês vão fazer essas trocas, né? Quando vocês vão falar uns sobre os outros, quando vocês vão falar desse personagem, quando vocês vão construir esses personagens, que vocês pensem nessas questões teatrais mesmo, nessas questões performáticas que as pessoas têm, nessas questões regionais mais fortes que as pessoas têm. Quando vocês forem fazer essas trocas, eu peço que vocês tragam amanhã essas anotações das personalidades desses personagens, com todos esses potenciais que elas têm, e para a gente trocar e fazer uma coisa bem interessante amanhã, que vai ser maravilhoso. Quero agradecer novamente pela participação de todos hoje, foi maravilhoso. Quero saber se está rolando, se está fluindo para vocês. Compartilhem aí com a gente. Podem criticar, ofender, qualquer coisa que vier no coração de vocês aí, só pra gente ter um conhecimento mesmo de se a gente tá conseguindo passar as ideias pra vocês. Só falar que sempre é muito bom, né, escutar como é muito diferente como cada um escreve, como cada um passa, conta uma história, né? Porque a gente está sempre contando histórias. E eu sempre percebi um pouco uma forma muito específica de escrever que me incomoda, assim, eu escrevo dessa forma e me incomoda só escrever dessa forma. E conseguir olhar outras pessoas escrevendo de formas diferentes me ajuda muito. Eu lembro que eu estava na oficina com a Jéssica, na outra oficina, e o jeito que tu escreveu fez uma mudança, assim, muitas coisas na minha cabeça, assim, eu comecei a tentar variar, sabe? É muito bom isso, essa percepção do diferente, né? É que nem ler livros, né? Diferente quando a gente está lendo um livro e aí tem uma escrita de tal forma. A gente pega outro livro, a gente sente uma diferença muito grande assim, mas a gente acaba aumentando nosso vocabulário até, né? Foi basicamente isso também que eu senti, ouvindo as histórias, ouvindo as expressões dos outros, e achei bem legal. Eu acho que está sendo Foi mal, pode falar. Não, pode falar. Eu só ia dizer que é basicamente esse mesmo o nosso objetivo aqui, é contribuir, é trocar essas experiências. Então é muito bom perceber que vocês estão sentindo isso também. Eu ia falar mesmo que concordo com a opinião dos meus colegas e que tudo está fluindo de forma bem natural, todas as pessoas estão tendo uma troca ótima, por exemplo, parece que a gente estamos conectados nisso aqui, e eu estou gostando muito disso e quero continuar.
Então, galera. Jéssica. É que a gente, cara, a gente tem uma conexão que eu vou te contar. A Eu gente quero fica dizer que meu calada. programa é só pra Jéssica. Amigo, a Jéssica, a gente Gosto fica pra calada um caramba. tempão. Quando eu abro, o microfone ela abre também. É incrível. Até na aula a gente fica. Parece que a cabeça faz assim, ó. Ai, gente, enfim. Como a Letícia. Letícia, eu acho que é Letícia o nome da bolsa, meu Deus. Quero errar nomes aqui. Assim. É muito importante também perceber que a escrita de vocês, esses olhares, né? Esses pontos de vista de vocês contribuem muito pra gente. Porque, como eu falei, o Ron trouxe coisas, trouxe expressões que eu não lembrava de jeito nenhum. Eu sei que elas existem, eu sei que as pessoas falam aqui, mas eu não lembrava. Tipo, sabe, ele falar aquilo de um tom, de alguma coisa assim, gente, é uma coisa que eu ouço bastante, mas eu não lembrava, sabe? Então, como que essa memória de vocês, né? Essas memórias, como elas são individuais, né? Como acabam contribuindo. E foi exatamente o que a gente fez no nosso processo. Essa oficina, né? Justamente o intuito dela é abrir o nosso processo, mas também, além de compartilhar com vocês as nossas experiências, é também pegar um pouco das experiências de vocês para servir como inspiração pra gente. Confesso que eu tô bem inspirada, assim, a partir da escrita de vocês, a partir das falas. É muito interessante isso, quando a gente se afeta, sabe? Com o que vocês trazem aqui pra gente. E é justamente isso que a gente quer, essa troca de afetações, né? Vocês afetam a gente afeta vocês e todo mundo vai se afetando, assim, de alguma forma. Então, agradeço mesmo por terem participado. E até os que não conseguiram, né, ficar por questão de internet. Mas a gente entende que isso é bem complicado mesmo, a questão da internet. E é isso, gente. Fiquem com a gente até o final. Então, galera. Pode falar, pode falar. Teria como mandar o slide depois no grupo? Sim, vou mandar lá. Tá bom. Vamos mandar o slide, vamos mandar o link também da aula de hoje para quem perdeu, para a galera se situar, porque cada dia e cada módulo, eles são um complemento um do outro, eles são interligados um no outro, e aí é interessante passar por todos esses processos. Novamente, acho que alguém ainda quer falar alguma coisa, contribuir? Não. Novamente, agradecer realmente pela inscrição de vocês. A gente se esforçou bastante para estar aqui. E sempre acontecia também essa questão que umas pessoas têm uma escrita mais poética, algumas outras pessoas têm uma escrita mais objetiva, outras têm uma escrita mais narrativa. E é muito interessante como acontecem esses atravessamentos, porque realmente a gente vai se afetando e vai modificando um pouco do que a gente conhece sobre dramaturgia, o que a gente conhece sobre escrita, o que a gente conhece sobre texto. E aí os nossos textos vão se afetando e se alterando mutuamente. E é nesse espaço de troca mesmo que a oficina se propõe a continuar. Então, fico muito feliz que esteja chegando para vocês, que esteja sendo fluido. E muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar lá no grupo. Marca, sei lá, bota arroba e coloca meu nome pra mim, caso eu não responda a tempo. Então, muito obrigado mesmo por vocês terem participado. E desculpa, Henrique, eu estou te cortando. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. É importante a gente lembrar que é para guardar esse texto, viu, gente? Que a gente vai usar em todo o processo da oficina. Então, guarde esse texto bem guardadinho, porque amanhã a gente ainda vai usar ele. Guardem o texto, as expressões, o máximo de informações que vocês puderem, guardem, que vai ser útil. Isso. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigada. Fiquem na paz e até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa Boa noite. noite, agradeço também. Beijinhos, Fiquem bem. Beijinhos.